O café da manhã esfria nas mãos trêmulas de Margaret Thompson enquanto ela encara o telefone. As palavras da namorada de seu filho, David, ecoando em sua mente como vidro quebrado, cortando suposições confortáveis sobre relacionamentos familiares e comunicação que 30 anos de maternidade haviam estabelecido por meio de padrões que pareciam inquebráveis até este momento. Quando uma pergunta casual sobre planos de casamento recebe uma resposta que transforma a celebração antecipada em fato consumado que exclui a mulher que o criou, nutriu seus sonhos e assumiu seu papel em suas decisões de vida mais importantes, permaneceu segura apesar da crescente distância que o romance cria entre mães e filhos quando um novo amor exige lealdade primária que a maturidade exige. Mas os corações lutam para aceitar quando os laços forjados através do sacrifício de repente enfrentam a competição de relacionamentos que a paixão constrói por meio de escolhas que excluem em vez de incluir as pessoas cujo amor incondicional forneceu a base para o crescimento que a independência eventualmente requer abandonar por meio de transições que a sabedoria entende. Mas as emoções resistem quando a transformação significa redefinir as conexões que a identidade presumiu que permaneceriam constantes. Apesar das evidências de que o amor evolui por estágios que às vezes exigem separação antes que novas formas de intimidade possam se desenvolver entre almas que escolhem diferentes definições de família. Quando as circunstâncias exigem adaptação que a coragem deve proporcionar apesar do medo que a mudança inevitavelmente cria. David, eu estava ligando para saber se o local do casamento está disponível, diz Margaret ao telefone, com a voz carregada do calor eficiente de uma mãe que passou meses ajudando a planejar o que presumia ser a celebração do século de sua família. Mãe, sobre isso. A voz de David carrega uma hesitação que imediatamente dispara o alarme materno, seu tom sugerindo complicações que um planejamento cuidadoso deveria ter evitado, já que a organização fora sua especialidade durante toda a infância dele. Algum problema com a reserva? Porque liguei para 3 locais alternativos só por precaução, e tenho as informações de contato aqui na minha pasta de planejamento do casamento, responde Margaret rapidamente, já com a mente voltada para o modo de resolução de problemas que o gerenciamento de crises lhe ensinara. Não, mãe, não se trata de locais. David interrompe gentilmente, suas palavras criando uma pausa que a confusão preenche quando as informações esperadas não chegam de acordo com os padrões estabelecidos que a comunicação seguiu por décadas. Então o que houve? Você parece estranha, querida. Está reconsiderando o tamanho da cerimônia. Por que podemos ajustar a lista de convidados se Sarah se sentir sobrecarregada com o processo de planejamento? Continua Margaret, com sua preocupação focada na logística em vez da possibilidade de que pressupostos fundamentais possam estar incorretos. Mãe, por favor, escute só um minuto, pede David com firmeza, afirmando que a vida adulta se desenvolveu apesar da tendência dela de controlar as decisões dele quando os instintos maternos se sobrepõem ao reconhecimento de que filhos adultos precisam de espaço para escolhas independentes. Claro, querida. O que está te incomodando com os planos do casamento? Responde ela, acomodando-se em sua poltrona favorita, onde inúmeras conversas familiares ocorreram ao longo dos anos em que os problemas dele podiam ser resolvidos com conselhos que a experiência proporcionava. Sarah e eu nos casamos ontem, anuncia David baixinho, suas palavras criando um silêncio que o choque produz quando a realidade se recusa a se conformar às expectativas que a preparação criou em torno de eventos que a inclusão deveria definir, em vez da exclusão determinar a participação. Como assim? Você se casou ontem? Margaret pergunta com confusão que a descrença genuína cria quando as informações contradizem os planos estabelecidos que meses de esforço desenvolveram em torno da celebração, de que o envolvimento da família deveria ser coordenado por meio da colaboração, em vez de decisões unilaterais. O silêncio se estende entre eles como um abismo se abrindo entre mundos, onde as decisões familiares envolvem consulta e consideração. Outro onde a independência exige a comprovação de autonomia por meio de escolhas que excluem deliberadamente a contribuição de pessoas cujas opiniões importavam anteriormente. Quando a dependência na infância criava dinâmicas diferentes daquelas que os relacionamentos adultos estabelecem por meio dos limites que o crescimento exige. Tivemos uma pequena cerimônia no cartório, explica David cuidadosamente.
suas palavras revelando um planejamento que ocorreu sem o conhecimento dela. Apesar de meses de conversa sobre os preparativos do casamento, que ela presumia incluir informações precisas sobre o cronograma e os processos de tomada de decisão. O cartório. Margaret repete, incrédula, que aquele momento sagrado da família havia sido reduzido a uma transação burocrática, em vez de uma celebração que gerações pudessem lembrar por meio de cerimônias que honram os relacionamentos, juntamente com as formalidades legais que o casamento exige, mas que o amor transcende por meio de rituais que o significado cria. Foi lindo, mãe. Simples e perfeito para nós, continua David. Sua defesa revelando que as críticas eram esperadas, apesar da alegria que o amor autêntico deve criar quando o compromisso encontra expressão por meio de formas que os casais escolhem, em vez de aceitar as expectativas impostas pela tradição. Mas nós tínhamos planos, David. A igreja está reservada. O buffet já recebeu o depósito. O vestido da sua avó foi ajustado para a Sarah. Os convites já estão impressos. A voz de Margaret se eleva a cada item que a preparação completava para um evento que não existe mais na forma que ela havia imaginado. Eu sei, e peço desculpas pelos depósitos e pelos arranjos. Nós cuidaremos de todos os aspectos financeiros, obviamente, responde David com a responsabilidade que a maturidade demonstra quando escolhas criam consequências que a responsabilização deve abordar, apesar dos custos emocionais que as decisões inevitavelmente produzem. Não se trata de dinheiro, David. Trata-se de família, de incluir as pessoas que te amam no dia mais importante da sua vida, exclama Margaret. Sua dor evidente, pois a exclusão cria feridas que o dinheiro não pode curar quando relacionamentos exigem reconhecimento em vez de apenas consideração financeira. Mãe, por favor, tente entender. Queríamos algo íntimo. Só nós dois fazendo promessas, sem toda a pressão e expectativas que os grandes casamentos criam. Explica David, seu raciocínio revelando a perspectiva de que o envolvimento dela havia sido vivenciado como um fardo, e não como uma bênção. Pressão? É assim que você chama sua família de querer celebrar sua felicidade? Pergunta Margaret com a mágoa que a traição causa quando o amor é redefinido como obrigação em vez da dádiva que o sacrifício proporcionou ao longo de anos em que a devoção parecia apreciada em vez de um fardo. Senhora Thompson. A voz de Sarah ecoa pelo telefone enquanto David aparentemente passa a conversa para a noiva, cujo relacionamento com a futura sogra parecia positivo durante meses de planejamento do casamento, que agora se revela mais como uma farsa elaborada do que como uma colaboração genuína. Sarah, querida, era isso mesmo que você queria? Casar sem a família presente? Pergunta Margaret, esperançosa de que a nora possa oferecer uma perspectiva diferente que explique decisões que parecem calculadas para ferir em vez de celebrar o amor que deveria unir em vez de dividir famílias. Na verdade, foi ideia minha, admite Sarah honestamente, e sua confissão cria uma nova camada de traição que Margaret luta para processar quando a culpa passa da impulsividade do filho para a escolha calculada da mulher que ela acolheu na família por meio de uma inclusão generosa. Ideia sua. Mas estamos planejando este casamento há 8 meses. Você parecia animada com cada detalhe, desde as flores até a degustação do cardápio. Responde Margaret com a confusão que a farsa cria quando a confiança é violada por meio de um desempenho constante em vez de uma comunicação honesta. Eu estava tentando ser educada, senhora Thompson. Mas, honestamente, toda aquela coisa do grande casamento pareceu avassaladora e não foi realmente sobre mim e David. Explica Sarah, suas palavras revelando que meses de colaboração foram suportados em vez de apreciados, apesar do entusiasmo que ela teve por ter se apresentado de forma convincente. Não foi sobre você, Sarah. Cada decisão foi tomada com as suas preferências em mente. Pedi sua opinião sobre tudo, desde as toalhas de mesa até a seleção musical. Protesta Margaret, sua lembrança de planejamento, inclusive contradizendo a caracterização de Sarah do processo como imposto em vez de colaborativo. Eu sei que você teve boas intenções, mas pareceu mais o casamento dos seus sonhos do que o nosso. O local chique, o cardápio elaborado, a lista de convidados de pessoas que mal conhecemos, foi tudo muito tradicional e formal. Continua Sarah, suas críticas revelando que as preferências de estilo foram interpretadas como exigências em vez de sugestões.
Tradicional. Você diz isso como se fosse algo vergonhoso. Eu pensei que estávamos criando lindas memórias que durariam a vida toda. Responde Margarete na defensiva, seus valores sob ataque quando a tradição é descartada em vez de honrada por meio de cerimônias que o significado cria através das gerações. E agora temos lindas lembranças do nosso casamento de ontem. Foi perfeito para nós, só David e eu, trocando votos que nós mesmos escrevemos, em um ambiente que parecia autêntico, em vez de performático. Explica Sarah, com sua felicidade evidente apesar da exclusão que sua alegria exigiu criar. Performativo. Margarete repete com a dor que a caracterização cria quando celebrações familiares de uma vida inteira são reduzidas a teatro em vez de expressões genuínas de amor que o compartilhamento comunitário havia tornado significativo por meio da participação que o pertencimento exige. Senhora Thompson, não quero magoá-la, mas planejar um casamento para 300 pessoas com as quais mal interagimos, gastar $60.000 em um dia, exigir meses de estresse e coordenação, isso pareceu mais produzir um evento do que celebrar nosso relacionamento. Elabora Sarah, sua perspectiva revelando valores diferentes dos que Margarete presumia que compartilhavam. Essas pessoas são familiares e amigos que se importam com vocês dois. E o dinheiro não era o objetivo. Era mostrar o quanto este momento significa para todos que a amam. Explica Margarete, seu raciocínio refletindo uma visão de mundo em que a celebração serve à comunidade e não apenas ao casal. Quando os relacionamentos existem em redes que sustentam e exigem nutrição. Eu entendo que isso é importante para você. E talvez se tivéssemos crescido nos mesmos círculos sociais, também seria importante para nós. Mas David e eu queríamos algo que refletisse nossos valores, em vez de expectativas com as quais não conseguíamos nos identificar. Continua Sarah, suas palavras revelando diferenças de classe que o planejamento do casamento não conseguiu superar, apesar das tentativas de inclusão. Que valores? O valor de excluir a família. O valor de tomar decisões em segredo. O valor de deixar as pessoas que te amam descobrirem os principais eventos da vida depois que eles terminam. A voz de Margarete se rompe com a emoção que a traição cria quando a exclusão se torna deliberada em vez de acidental. Os valores da autenticidade, da simplicidade e de fazer escolhas baseadas no que parece certo para nós, em vez do que as outras pessoas esperam. Responde Sarah com firmeza, sua convicção sugerindo que a decisão foi cuidadosamente considerada, em vez de impulsiva, apesar do momento que pareceu repentino. E quanto ao valor de incluir pessoas que te apoiaram, que querem compartilhar da sua alegria, que conquistaram o direito de fazer parte de momentos importantes por meio de anos de amor e carinho? Pergunta Margarete, sua pergunta desafiando a definição de autenticidade que exclui, em vez de incluir, a participação comunitária. Senhora Thompson, eu respeito que esses valores sejam importantes para a senhora. Mas David e eu tivemos que escolher o que era mais importante para nós. E isso era ter um casamento que fosse fiel a quem somos, em vez de atender a expectativas que pareciam estranhas à nossa experiência. Explica Sarah, com sua diplomacia incapaz de suavizar a realidade de que diferentes origens criaram visões incompatíveis. Bem, a senhora certamente conseguiu o que queria, responde Margarete com amargura. Suas palavras carregadas da resignação que a derrota cria quando todos os argumentos se esgotam sem mudar os resultados que pareciam projetados para ferir, em vez de celebrar, o amor que deveria unir as famílias, em vez de dividi-las, por meio de escolhas que excluem em vez de incluir. Mãe, você ainda está aí. A voz de David retorna à conversa após uma discussão sussurrada que o ruído de fundo sugere entre recém-casados que precisam navegar entre a felicidade individual e os relacionamentos familiares, e que o casamento afeta além do casal. Quando as decisões criam efeitos cascata em redes que a conexão havia estabelecido ao longo de décadas. Estou aqui, David, responde Margarete, cansada, seu tom carregado de exaustão. O choque emocional que surge quando suposições fundamentais sobre relacionamentos são desafiadas por revelações de que a comunicação confiável havia sido uma fachada, em vez de um compartilhamento autêntico de pensamentos e planos. Sei que você está magoado e odeio isso. Mas espero que você entenda que não se tratava de rejeitar você ou a família. Tratava-se de criarmos algo que parecesse autêntico para o nosso relacionamento.
explica David, suas palavras buscando perdão por escolhas que a consideração poderia ter evitado se a consulta tivesse sido tentada. Autêntico. David, mentindo para mim por meses sobre seus planos, me deixando gastar tempo, energia e investimento emocional em uma celebração que você já havia decidido que não aconteceria. O que há de autêntico nisso? Margaret o desafia, sua pergunta revelando que a decepção, e não a decisão, cria a ferida mais profunda. Você tem razão, e me desculpe pela decepção. Deveríamos ter sido honestos sobre nossos sentimentos no início do processo de planejamento, admite David, seu reconhecimento oferecendo responsabilidade, mas não reparação pelos danos que a violação de confiança havia causado por meio de desonestidade constante, em vez de conversas difíceis. Antes, David, você deveria ter sido honesto desde o início. Se não queria o casamento que estávamos planejando, por que não me disse isso em vez de me deixar acreditar que estávamos trabalhando juntos em algo que você realmente ressentia? A voz de Margaret carrega a dor que a traição cria quando o amor é manipulado em vez de confiável. Porque eu sabia que você ficaria decepcionado e não queria te machucar, explica David, sua motivação revelando o padrão que a evitação de conflitos havia criado quando conversas difíceis eram adiadas até que as decisões tornassem a discussão irrelevante em vez de inclusiva. Então, em vez disso, você decidiu me machucar muito mais profundamente, me excluindo completamente. Pergunta Margaret, sua lógica revelando como a proteção contra a decepção havia se transformado na devastação que a exclusão cria quando o amor é excluído em vez de desafiado a se adaptar. Não era para te machucar tanto. Achávamos que você ficaria feliz por termos nos casado e que os detalhes de como isso aconteceu não importariam tanto quanto o fato de estarmos comprometidos um com o outro. Continua David, seu erro de cálculo evidente ao pressupor que o processo importa menos do que o resultado quando relacionamentos exigem reconhecimento para serem valorizados. Os detalhes de como isso aconteceu são que meu filho se casou sem me contar, que eu descobri sobre um dos dias mais importantes da vida dele depois que tudo acabou, que meses de planejamento e empolgação foram baseados em mentiras, resume Margaret, deixando claro em suas palavras que o método cria significado quando a exclusão define a experiência mais do que a celebração. Eu entendo por que você vê dessa forma. Mas, da nossa perspectiva, estávamos tentando evitar todo o estresse e as complicações que os grandes casamentos criam. Já vimos muitos casais tão envolvidos no planejamento do evento perfeito que perdem de vista o que o casamento realmente significa. A voz de Sarah retorna à conversa, sua explicação revelando a filosofia de que a celebração distrai do compromisso em vez de realçar o significado por meio do testemunho comunitário. E do que se trata o casamento, Sarah? Porque eu pensava que se tratava de unir famílias, não apenas dois indivíduos. Eu pensava que se tratava do apoio da comunidade para um relacionamento que enfrentará desafios que precisam de mais do que apenas duas pessoas para superar. Responde Margaret, sua compreensão do casamento como instituição social, e não apenas um contrato pessoal, criando conflito com a abordagem individualista deles. Para nós, o casamento é sobre nosso compromisso um com o outro, nossas promessas de apoiar o crescimento um do outro, nossa decisão de construir uma vida juntos com base em valores compartilhados, explica Sarah, com sua definição focada no casal, e não em relacionamentos prolongados que as cerimônias tradicionais de casamento reconhecem por meio do envolvimento familiar. São sentimentos lindos, mas o casamento não se trata apenas de sentimentos entre duas pessoas. Trata-se de criar novas conexões familiares, de filhos terem avós que se sintam incluídos, de construir sistemas de apoio que perdurem além do romance, argumenta Margaret, cuja perspectiva reflete a compreensão de que os relacionamentos existem em redes, e não em isolamento. Queremos essas conexões familiares, Sra. Thompson. Queremos que nossos filhos tenham relacionamentos próximos com os avós. Mas também precisávamos começar nosso casamento de uma forma que nos parecesse autêntica, em vez de desempenhar papéis que não se encaixassem em nossas personalidades, continua Sarah, com suas palavras sugerindo que inclusão e autenticidade eram vistas como incompatíveis, em vez de alcançáveis por meio da comunicação. Autêntico para você aparentemente significa excluir pessoas que te amam,
observa Margaret com amargura. E seu resumo reduz a escolha deles ao egoísmo, em vez de reconhecer diferenças de valores que criaram visões incompatíveis de celebração que um acordo poderia ter resolvido se fosse tentado. Senhora Thompson, sei que isso é doloroso para a senhora, e sinto muito mesmo. Nunca quisemos magoá-la. Só queríamos nos casar de uma forma que fosse certa para nós, repete Sarah, com um pedido de desculpa sincero, mas insuficiente para reparar quando o dano se estende além de sentimentos feridos, atingindo uma quebra fundamental de confiança que a reparação do relacionamento exige. Bem, a senhora se casou de uma forma que parecia certa para você. Conclui Margaret com a determinação que a resignação cria quando todos os argumentos se esgotaram sem alcançar um entendimento que possa levar à cura. Quando feridas tão profundas exigem tempo e esforço que o perdão exige, mas o orgulho pode resistir a prover. 3 dias após a revelação, Margaret está sentada no consultório do terapeuta, com a pasta de planejamento do casamento sobre a mesa, entre elas como uma evidência de traição que a orientação profissional deve ajudá-la a processar quando os relacionamentos familiares exigem uma cura que o esforço individual não consegue alcançar sem a perspectiva que a experiência proporciona. Dr. Williams, não entendo como pude estar tão errada sobre tudo. Achei que éramos próximos, que ele confiava em mim, que minhas opiniões importavam para ele. Explica Margaret, sua confusão evidente à medida que suposições fundamentais sobre a maternidade são desafiadas por uma exclusão que parecia calculada em vez de necessária. Margaret, parece que esta situação envolve várias camadas diferentes de dor. Você pode me ajudar a entender o que é mais doloroso em como isso se desenrolou? Pergunta a doutora Williams, sua pergunta guiando a exploração de emoções que a complexidade torna difícil de desvendar quando múltiplas feridas existem simultaneamente. A mentira dói mais, admite Margaret após reflexão. Se eles tivessem me dito desde o início que queriam algo pequeno e privado, eu teria ficado decepcionada, mas poderia ter respeitado a escolha deles. A decepção me faz questionar tudo sobre o nosso relacionamento. Isso é compreensível. A confiança é fundamental para relacionamentos próximos, e quando descobrimos que alguém estava escondendo informações importantes, pode parecer que toda a base mudou. Confirma a doutora Williams, reconhecendo em sua resposta que a reação contém lógica, e não apenas uma reação emocional exagerada. Exatamente. E agora não sei o que mais eles poderiam estar escondendo, que outras decisões tomaram sem me incluir, que outras mentiras contaram para evitar conversas difíceis. Continua Margaret, com sua ansiedade revelando como uma única mentira cria uma incerteza mais ampla sobre os padrões de comunicação. Houve outras ocasiões em que você se sentiu excluída das decisões importantes de David? Pergunta a terapeuta, buscando um padrão que possa explicar a situação atual, em vez de vê-la como um incidente isolado, cujas soluções poderiam ser abordadas por meio de uma única conversa. Não assim. Mas, olhando para trás, vejo sinais de que ele está se afastando. Ligações telefônicas mais curtas, menos detalhes sobre a vida dele, recusando convites para eventos familiares, percebe Margaret, e sua retrospectiva identifica um processo gradual, em vez de uma mudança repentina na dinâmica do relacionamento. É comum que filhos adultos estabeleçam mais independência à medida que se preparam para o casamento. Às vezes, esse processo envolve a criação de limites que os pais vivenciam como rejeição, mesmo quando essa não é a intenção, explica a doutora Williams, cuja perspectiva oferece uma estrutura para a compreensão de comportamentos que a experiência pessoal dificulta a interpretação objetiva. Mas limites devem envolver comunicação, não engano. Se ele precisasse de espaço, poderia ter pedido em vez de fingir que estava tudo bem enquanto secretamente planejava me excluir de um dos dias mais importantes da vida dele. Protesta Margaret, sua lógica revelando que o método, e não o resultado, cria a queixa principal. Você tem toda a razão de que limites saudáveis exigem comunicação honesta. Parece que David e Sarah escolheram a evitação em vez de uma conversa difícil, o que gerou muito mais dor do que uma discussão direta poderia ter causado. Concorda a terapeuta, validando a perspectiva de Margaret e reconhecendo que existiam alternativas melhores. Então, o que eu faço agora?
Como reconstruir a confiança com alguém que escolheu mentir em vez de lidar com minha potencial decepção? Pergunta Margaret. Sua pergunta revelando o desejo de reparar o relacionamento, apesar das feridas que a raiva atual reflete através da mágoa que o amor torna possível. Esse é um processo que exigirá esforço de ambos os lados. Você precisará decidir se consegue perdoar a mentira, enquanto eles precisarão reconhecer o dano causado e se comprometer com diferentes padrões de comunicação daqui para frente, explica a doutora Williams, delineando o caminho que a cura exige quando os relacionamentos enfrentam danos que o tempo por si só não consegue reparar. E se eles acharem que, e não fizeram nada de errado, Sarah parecia acreditar que a autenticidade justificava a exclusão da família, e David agia como se sentimentos feridos fossem uma resposta irracional a uma mentira. Observa Margaret, sua preocupação refletindo que o perdão exige um reconhecimento que, segundo algumas respostas, pode não ser imediato. Essas são considerações importantes. O reparo do relacionamento exige que ambas as partes reconheçam preocupações legítimas e trabalhem em busca de soluções que respeitem as necessidades de todos. Se eles não estiverem dispostos a reconhecer o impacto de suas escolhas, reconstruir a confiança se torna muito mais difícil. Admite honestamente a terapeuta. Quero ter um relacionamento com eles, e definitivamente, quero fazer parte da vida de qualquer neto. Mas não posso fingir que isso não aconteceu ou que é aceitável tratar a família dessa maneira, afirma Margaret, sua posição equilibrando amor e respeito próprio quando o compromisso exige limites que protejam contra danos futuros. Essa é uma abordagem saudável. Você pode amar alguém, e ao mesmo tempo, estabelecer limites sobre como está disposto a ser tratado. A questão é como comunicar esses limites de maneiras que convidem a conexão, em vez de criar mais distância. Orienta a doutora Williams, cuja sugestão oferece direcionamento para conversas que a preservação do relacionamento exige. Suponho que preciso ter outra conversa com eles, mas desta vez focando na comunicação futura, em vez de reconsiderar decisões passadas, conclui Margaret, sua percepção revelando que o progresso requer uma abordagem diferente da atribuição de culpa que a raiva pode preferir, mas a cura não consegue alcançar. 2 semanas depois, Margaret liga para David, suas palavras preparadas parecendo inadequadas para a conversa que a reparação de relacionamentos exige, quando o orgulho precisa ceder ao amor, sem abandonar o respeito próprio, que os limites exigem para uma conexão sustentável, quando as feridas precisam ser curadas em vez da paz temporária que a evitação poderia proporcionar. Oi, mãe, David responde cautelosamente, seu tom revelando a consciência de que a conversa anterior havia terminado mal. Apesar da esperança de que o tempo pudesse ter melhorado o clima emocional que o perdão poderia criar se tentado com respeito mútuo. Olá, David. Tenho pensado na nossa última conversa e gostaria de tentar novamente. Se você estiver disposto. Começa Margaret cuidadosamente, sua abordagem refletindo a orientação terapêutica sobre focar em possibilidades futuras em vez de queixas passadas que a culpa pode enfatizar, mas a resolução requer transcendência. Eu também gostaria disso, mãe. Sarah e eu temos conversado sobre como lidamos com as coisas e percebemos que poderíamos ter feito escolhas melhores em relação à comunicação, responde David, seu reconhecimento criando a base para o diálogo que a responsabilização torna possível quando os erros recebem reconhecimento em vez de justificativa. Agradeço, querida. Também tenho me esforçado para entender sua perspectiva e consigo entender como nosso processo de planejamento pode ter parecido opressor em vez de inclusivo. Admite Margaret, com seu crescimento evidente na capacidade de autorreflexão, que reações defensivas podem impedir, mas que exige cura quando os relacionamentos exigem compreensão mútua. Às vezes, parecia opressor, mas isso não justifica mentir para você sobre nossos planos. Deveríamos ter sido honestos sobre nossos sentimentos em vez de deixar você investir tempo e energia em algo com o qual não estávamos comprometidos. Continua David, sua assunção de responsabilidade, incentivando um diálogo mais aprofundado. Obrigada por reconhecer isso. A decepção doeu mais do que a decisão em si teria doído, porque me fez questionar se eu realmente ainda te conheço.
explica Margaret, sua vulnerabilidade criando oportunidade para uma conexão mais profunda se enfrentada com empatia em vez de atitude defensiva. Sinto muito, mãe. Você me conhece e tem sido uma mãe incrível. Fizemos escolhas erradas sobre comunicação porque tínhamos medo de decepcioná-la, mas isso não é culpa sua, é nossa, esclarece David, sua resposta demonstrando uma maturidade que a rejeição da culpa pode impedir, mas a responsabilidade possibilita. Preciso te perguntar uma coisa importante, David. Você está feliz? Era isso mesmo que você queria ou se sentiu pressionado a fugir porque o casamento tradicional parecia muito complicado? Pergunta Margaret, com a preocupação com o bem-estar dele se sobrepondo ao ego, que pode se concentrar em danos pessoais em vez dos desejos autênticos do filho. Estou muito feliz, mãe. Casar com a Sarah era exatamente o que eu queria. E nossa pequena cerimônia foi perfeita para nós. Eu só queria que tivéssemos encontrado uma maneira de incluí-la de alguma forma, sem comprometer a autenticidade do nosso relacionamento, responde David, com sua honestidade revelando que a satisfação com a escolha coexiste com o arrependimento pelo método. Como seria a inclusão se você a tivesse planejado? Pergunta Margaret, genuinamente curiosa sobre as possibilidades que a criatividade poderia ter descoberto se a comunicação tivesse precedido a decisão, em vez de seguir a ação irreversível que a exclusão criou. Talvez uma pequena cerimônia apenas com a família mais próxima, ou uma recepção maior mais tarde para celebrar com todos que quisessem compartilhar nossa alegria. Provavelmente havia muitas opções que não exploramos porque ficamos presos pensando que tinha que ser a sua visão ou a nossa, em vez de encontrar um meio-termo, admite David, com sua percepção revelando que a resolução de problemas havia sido abandonada prematuramente. Eu estaria aberta a acordos diferentes se soubesse que você estava tendo dificuldades com os planos que estávamos fazendo. A comunicação funciona nos dois sentidos, e eu deveria ter me informado mais sobre como você estava se sentindo, em vez de presumir que seu silêncio significava concordância. Reconhece Margaret, com seu amadurecimento evidente ao reconhecer que a inclusão requer verificação ativa em vez de suposição passiva. Podemos recomeçar, mãe? Não o casamento, obviamente, mas a parte familiar? Sarah e eu gostaríamos de ter algum tipo de celebração onde pudéssemos compartilhar nossa alegria com todos que se importam conosco. Propõe David, sua sugestão oferecendo um caminho a seguir que erros passados não precisam impedir se o perdão abrir novas possibilidades. Eu adoraria, David, mas preciso que concordemos em uma comunicação melhor daqui para frente. Se você estiver insatisfeito com alguma coisa, por favor, me diga diretamente, em vez de fingir que está tudo bem. Eu lido muito melhor com decepções do que com decepções, solicita Margaret, com seus limites razoáveis e necessários para reconstruir a confiança. Isso é justo, e prometo ser mais honesto sobre meus sentimentos, mesmo quando conversas difíceis parecerem desconfortáveis. Queremos que você faça parte de nossas vidas, mãe, e isso requer confiança, que uma comunicação honesta pode construir se ambos estivermos comprometidos com ela. Concorda, David, e seu compromisso cria a base para um relacionamento melhor. Então, vamos planejar uma recepção que reflita quem vocês dois são, incluindo as pessoas que os amam. Prometo ouvir mais e presumir menos, conclui Margaret, com suas palavras carregadas de esperança de que os relacionamentos familiares possam se curar por meio de escolhas que honrem tanto a autenticidade individual quanto a conexão com a comunidade, quando o amor guia o compromisso em vez do orgulho que impede a adaptação. 6 meses depois, a recepção no jardim se desenrola com a beleza íntima que o compromisso havia criado quando o amor guiava o planejamento, em vez de visões conflitantes, determinando uma celebração que inclui a todos, honrando os valores dos casais por meio de uma cerimônia que a autenticidade e a tradição podem compartilhar, quando a comunicação possibilita a compreensão em vez de suposições que criam conflito. Margaret, isso é absolutamente perfeito, diz Sarah com sinceridade, sua apreciação evidente, pois o cenário reflete suas preferências, ao mesmo tempo em que inclui o envolvimento familiar, algo que a exclusão havia impedido anteriormente, quando o medo da sobrecarga levou à eliminação em vez da modificação que a criatividade poderia ter proporcionado. Estou tão feliz que você esteja feliz com isso, querida.
Significa muito ver você e David celebrando com todas as pessoas que te amam, responde Margarete calorosamente. Sua alegria é autêntica, pois o reparo do relacionamento permitiu a participação que a cura torna possível quando o perdão guia as escolhas, em vez do ressentimento que impede a conexão. Obrigada por serem tão compreensivas sobre nossa abordagem nada convencional para o casamento. Sei que não foi o que você imaginou, mas sua disposição em trabalhar conosco nesta recepção significou muito. Continua Sarah, sua gratidão refletindo o reconhecimento de que a graça foi estendida apesar das feridas que justificavam uma resposta menos generosa. As famílias encontram maneiras de se amar em todos os tipos de circunstâncias, Sarah. O que importa é que continuemos conversando e trabalhando juntas, em vez de deixar o orgulho nos separar, responde Margarete, com a sabedoria adquirida pela experiência de que a preservação de relacionamentos exige esforço de todas as partes quando surgem conflitos. Adoro que nossos filhos cresçam sabendo que suas avós valorizam tanto a tradição quanto a expressão individual, observa Sarah. E seu comentário revela que as gerações futuras se beneficiam quando os adultos modelam o compromisso em vez da adesão rígida a pontos de vista únicos que a acomodação poderia melhorar. Falando em crianças, interrompe David, entusiasmado com o anúncio. Queríamos que você fosse uma das primeiras a saber que Sarah está grávida. Descobrimos ontem. Desta vez, estamos compartilhando a notícia imediatamente. Os olhos de Margarete se enchem de lágrimas. A alegria que produz quando a exclusão se transforma em inclusão por meio de escolhas que honram os relacionamentos familiares juntamente com as preferências individuais. Sua resposta emocional reflete gratidão pela melhoria da comunicação, ter permitido a participação, em vez da repetição da exclusão. Meu Deus! Um neto! Ela exclama com alegria que a expectativa pela paternidade se cria quando os laços familiares se curam o suficiente para incluir as gerações futuras na celebração, em vez de permitir que feridas do passado impeçam a conexão contínua que o amor torna possível através do perdão. Esperamos que você se envolva bastante na vida deste bebê, mãe. Aprendemos que tentar fazer tudo sozinhos não é necessário, nem saudável quando o apoio da família está disponível. Explica David, cuja perspectiva amadureceu com a experiência de que o isolamento proporciona menos satisfação do que a conexão quando abordado com limites apropriados. A recepção prossegue com o riso que a celebração autêntica cria quando a alegria é compartilhada entre pessoas que escolhem o amor em vez do orgulho. Quando os relacionamentos enfrentam desafios que a comunicação pode resolver se for tentada com respeito mútuo, em vez da determinação competitiva de provar a retidão que o compromisso poderia tornar irrelevante. Sabe, olhando para todos aqui esta noite, percebo que era exatamente isso que queríamos, nossas pessoas favoritas celebrando nosso casamento em um ambiente que lembra a gente. Reflete Sarah. Sua observação revelando que inclusão e autenticidade não precisam ser mutuamente exclusivas quando a criatividade guia o planejamento em vez de limitar o pensamento a escolhas binárias. E aprendi que ser incluído não exige controlar cada detalhe. Às vezes, as celebrações mais bonitas emergem da colaboração que honra diferentes perspectivas. Acrescenta Margarete, seu crescimento evidente na compreensão de que a flexibilidade aprimora, em vez de ameaçar, a participação significativa quando o ego permite a adaptação. A noite termina com promessas sobre o envolvimento na gravidez e na criação dos filhos que a vida de avós exigirá. Planos para férias que a tradição e a inovação podem compartilhar. Compromissos com a comunicação que impedem que futuros mal entendidos se transformem em exclusões que o amor não precisa suportar quando a sabedoria guia as escolhas sobre relacionamentos familiares. 3 anos depois, Margarete observa a neta dar os primeiros passos no mesmo jardim onde a recepção celebrou o casamento. E a cerimônia no cartório começou. Com o coração repleto de reconhecimento de que as famílias crescem apesar de desafios que inicialmente parecem destrutivos, mas que, no fim das contas, fortalecem os laços quando enfrentados com elegância. Em vez da insistência rígida em resultados predeterminados que o amor transcende pela paciência. O fichário de planejamento do casamento está guardado no armário agora. Suas páginas servindo como um lembrete de que o amor encontra muitas formas de expressão quando os corações permanecem abertos às possibilidades que o compromisso pode descobrir entre tradição e inovação, entre autenticidade individual
e inclusão familiar. Entre feridas do passado e a alegria futura que a cura torna possível, quando o perdão escolhe a conexão em vez da separação. Apesar da dor que o crescimento às vezes exige suportar. A nora que anunciou: "Nos casamos ontem", agora pede regularmente conselhos sobre criação de filhos. Seu relacionamento foi construído sobre uma base que a honestidade acabou criando quando a confiança foi recuperada do engano por meio do comprometimento com a comunicação que o reparo do relacionamento exigiu, e o esforço sustentado foi alcançado quando todas as partes escolheram o amor em vez do orgulho, apesar da mágoa justificada, que a graça transformou em oportunidade para uma conexão mais profunda do que as expectativas originais poderiam ter proporcionado, se testadas pela adversidade que revelou o caráter mais claramente do que o conforto poderia demonstrar. Quando as almas escolhem o crescimento em vez da mágoa nos relacionamentos familiares que o perdão cura,